Oi, 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 meninos! Vamos para a nossa aula de ciências. Bom, na nossa aula de ciências de hoje, vamos aprender a importância do sol para a nossa vida. Lembra que eu falei na aula passada que o sol, ele traz para o nosso corpo vitaminas, fortalece os ossos, não é? Mas que temos que ter cuidado com a exposição ao sol. Então, o sol ele é fonte de vitamina para os seres vivos. Seres vivos são todos aqueles que têm vida, nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? Então, traz vitamina. Então, o sol ele é fonte de vitamina, faz bem. O nosso corpo necessita da vitamina D, que é transmitida pelo sol, que nos é beneficiada pelo sol, certo? Então, vamos lá. A atividade de hoje era de leitura e tinha uma reflexão no livro. Vamos lá. Na aula de ciências. Na aula de ciências, tinha o quê? Que estudar a página 15 e 16 e 17. Que falava sobre o quê? O sol como fonte de luz e calor. Então, o sol, graças ao sol, a gente tem luz e também proporciona o calor que às vezes é necessário, que aquece. Aquece os seres humanos, as plantas, né? A maioria, o que significa dizer que o sol fornece luz e calor? O que significa? Significa que ele nos ajuda a viver. Ele é um benefício para os seres vivos, transmitindo o quê? Vitaminas através da sua luz e do seu calor, né? A luz serve para nos iluminar no período do dia e o calor faz parte de uma vitamina, produz uma vitamina que o nosso corpo precisa. E aí as plantas precisam de quê para viver? Terra, água e o sol, a chuva, né? No caso, a água. Vamos lá fazer a leitura. A maioria dos seres vivos necessita da luz e do calor do sol para viver. A quantidade de luz e de calor que chega aos diversos ambientes do planeta pode ser muito diferente. Então, em cada região, em cada estado, em cada país, o sol chega de uma forma. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, o sol ele é mais fraco. Lá para o Nordeste, para o Norte, a luz, o calor do sol já é mais forte. Então, muda de uma região para outra, a luz do sol, o calor do sol muda, certo? Isso é por causa da localização de cada região. Por exemplo, há desertos com temperaturas elevadas durante o dia. O deserto que só tem areia. E em parte por causa da grande incidência de luz solar. Para viver nesses desertos, os seres vivos precisam ter características que permitam que sobrevivam às temperaturas elevadas e à presença de luz. Por exemplo, lá no deserto, então no deserto não tem árvore, o sol bate muito forte. Os seres vivos, no caso os animais que vivem ali naquele ambiente, precisam se adaptar para dar conta de viver. Então, cada ser vivo se adapta ao ambiente. Vamos supor, um ser vivo que mora num ambiente que faz frio, muito frio, que tem neve. O corpo dele, né, vai se adaptar para viver naquele ambiente. Isso que fala aí do sol lá no deserto. Os seres vivos que vivem no deserto, que não tem árvore, só bate a luz no dia muito quente, ele se adapta a essa luz. E ele precisa dessa luz, desse calor do sol. Certos lagartos conseguem viver em locais muito, muito quentes, em que a temperatura do sol é maior que nos outros lugares. Então, o lagarto, em certas regiões, ele se adapta e vive melhor, por causa das altas temperaturas. Já em desertos frios, como a Antártica e o Ártico, existem longos períodos sem a presença de luz solar. Enquanto lá no deserto, alguns desertos, tem altas temperaturas, quentes, muito quentes. Nos desertos árticos, a temperatura é mais baixa. Quase não se tem a presença do sol. É mais frio o tempo inteiro.
E com isso, os animais, as plantas se adaptam a essa temperatura, que a gente está vendo aqui, ó. Né? Os cães da raça Malamute, ele se adapta a temperaturas mais baixas, aonde o tempo é mais frio e quase não tem a presença do sol. Vamos lá, as plantas são seres vivos capazes de produzir o próprio alimento. Então, as plantas, elas produzem o próprio alimento, mas para ela produzir o próprio alimento, ela precisa da luz. Então, ela usa a luz do sol, absorve a luz do sol e transforma em alimento. Então, as plantas precisam da luz do sol para fabricar seu próprio alimento. A luz do sol também pode determinar diversos processos da planta, como a floração, a perda de folha, a germinação, entre outros. Cada planta responde de forma diferente à quantidade de luz do sol e as mudanças que ocorrem ao longo do ano. Por exemplo, uma planta com sol muito quente, ela seca. A outra planta com sol muito quente, ela floresce, ela fica mais verde. Então, cada planta reage de uma forma à luz, ao calor do sol. E conforme a luz do sol é o que determina a formação de uma planta. O que vocês tinham aqui? Vocês tinham um experimento A e B. No experimento A e B, o que falava? Tinha duas sementinhas. Duas sementes de milho foram plantadas no mesmo dia. Então, as duas foram plantadas no mesmo dia. Uma delas ficou fechada em uma caixa e a outra ficou sobre uma carteira próxima à janela. Então, uma das plantinhas foram plantadas no mesmo dia. Uma delas ficou fechada numa caixa. A outra ficou em cima de uma mesa próxima a uma janela. As duas receberam a mesma quantidade de água durante 6 dias. Ó, a pessoa que plantou as duas sementes de milho colocou uma semente, uma vasilhinha em uma caixa e outra perto da janela, ela molhou durante 6 dias. O tanto de água que ela molhou a que estava na caixa, ela molhou a que estava na janela. O resultado do experimento foi fotografado e é mostrado ao lado. Ó, a plantinha A gente viu que ela brotou mais rápido. A plantinha B, no final do experimento, ela não tinha brotado. Por que será que aconteceu isso? Em sua opinião, qual das plantas ficou próxima à janela? Qual das plantas ficou próxima à janela? A planta de número A, de letra A. Por que de letra A? Que ficou próxima ao sol, à janela? Porque ela desenvolveu, ela conseguiu crescer, evoluir. Já a planta da letra B, ela ficou fechada, ela não recebeu luz solar. E a planta é um ser vivo que necessita da luz solar para sobreviver. Então, é bem visível perceber que a planta de letra A ficou na janela. A B ficou na caixa. Por quê? Por que você fala isso, Fabiana? Por quê? Porque a A, ela brotou, ela cresceu, ela viveu. E a B, como ela ficou fechada, não recebeu a luz do sol, não produziu o seu alimento, ela não cresceu. Então, a planta que ficou próxima à janela foi a planta de letra A, que ela absorveu a luz solar, produziu os alimentos que ela necessitava para crescer, para o seu desenvolvimento. Então, as plantas, nós, seres vivos, precisamos da luz do sol, porque o nosso corpo necessita da vitamina D, certo? Essa foi a nossa aula de hoje sobre a importância da luz solar, a importância da luz e do calor. Então, lembre-se, o sol, ele é fonte de luz, que ele nos dá luz durante o dia, mas ele também é fonte de calor que o nosso corpo precisa, certo? Beijos, até amanhã!